Boa noite, gente. Sejam carinhosos comigo, tá bom? Hoje. Vou devagar. Gostei disso. Todo mundo aqui mais pertinho, né? Na frente, gostei. Eu acho que é que eu vim mentalizando. Espero que todo mundo fique mais aqui na frente, porque eu gosto, né? Para a gente conversar. Hoje a gente vai falar sobre o tema espíritos, né? Nossa terceira aula. E nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que é esse espírito, afinal, essa natureza, como é que é isso, né? Tá, hora eu estou encarnado, hora eu estou desencarnado, não é assim? Como é isso, essa relação, né? Eu enquanto espírito, né? Num corpo físico, eu enquanto espírito lá no plano espiritual. Então a gente vai conversar aí um pouquinho sobre vários conteúdos, tá? Alguns deles a gente não vai se aprofundar tanto, a gente vai estar colocando para vocês, né, para despertar aí o desejo do estudo, porque eles serão aprofundados no ciclo 2, no ciclo 3. Alguns desses conteúdos eu vou sinalizando para vocês. Mas é importante a gente ter já uma ideia, e para quem já tem uma ideia, só relembrar aqui um pouco. Eu vou pedir fazer um combinado aqui com vocês. Lembrar que, na hora de fazer as perguntas, levanta a mão, que o microfone vai chegar aí, que o monitor vai levar. Primeiro, porque facilita os colegas ouvirem a pergunta. As aulas são gravadas e vão ficar disponibilizadas daqui a umas 4 semanas, né, cada aula, no YouTube. Então, fica muito ruim, né, quando a pessoa está respondendo uma pergunta que, por exemplo, o internauta não conseguiu, né, ouvir, né, fica fora meio do contexto. Então, vamos compartilhar as nossas dúvidas. Vocês podem, a qualquer momento, levantar a mão e pedir para falar, para se colocarem, fazerem perguntas sem problema algum, tá bom? Certo? Outra coisa que eu gosto de combinar, para vocês não ficarem chateados comigo, é que nós temos muito conteúdo para dar conta em 1 hora e pouquinho, menos de 2 horas. Então, se a pergunta ou a colocação fugir muito do nosso tema, e eu sei que vai ser em uma outra aula, eu vou sinalizar e vou pedir licença para a gente, né, deixar para tratar isso no momento que for, de fato, o momento daquela discussão. Tá? Eu peço que ninguém fique chateado comigo, achando que eu não quero responder a pergunta. Não. É porque a gente precisa ter um foco na aula para conseguir dar conta do conteúdo, que já é muito, né? Não é pouco. Tá bom? Vamos lá. Já combinados feitos, né? Eu vou apresentar para vocês aqui, para a gente entender o que nós vamos conversar hoje, né? O objetivo geral da nossa aula é demonstrar de forma clara a tríplice natureza do homem na condição de espírito encarnado. Tá? E, para chegar nesse objetivo, a gente tem algumas etapas para estar discutindo. Tá? Umas é apresentar a evidência da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados, explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos, explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos e apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. Tá? E, em cima disso, a gente tem vários conteúdozinhos desdobrados aí para a gente conseguir chegar nesse objetivo específico, nesses objetivos e ir no geral. Tá bom? Podemos seguir? Vocês lembram aqui que quem deu a primeira aula aqui foi Laísa, né? Laísa, que é a nossa coordenadora geral. Ela provocou vocês perguntando, né, o que vocês entendiam do entendimento do que é o espiritismo. E aí vocês foram falando, colocando o que achavam e tudo. E, no final, a gente chegou aqui e trouxe para vocês. Né? Claro que tudo que foi dito tem um sentido, tem a ver com o espiritismo. Né? Mas quem lembra o que é o espiritismo, o que ele trata no fundo? Alguém lembra? Não, né? Ninguém. Oh, isso tem muita ligação com a nossa aula. Porque o espiritismo, ele diz o seguinte: o espiritismo é a doutrina que trata da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Então, dentro disso aí, a gente tem uma série de desdobramentos de conteúdo, né? E um deles é hoje, a gente conversar sobre o que é, né, o espírito, afinal.
Aí eu coloco esse slide em branco e aí eu vou pedir que vocês me ajudem, participem, né? Pedir para a equipe ficar aí atenta com os microfones. Quando eu falo espírito, eu quero que vocês, de forma muito sincera, chega o que na sua mente? Qual a ideia que você tem quando eu falo espírito? Como você percebe isso, sente, pensa? Quem começa a falar aí? Preciso de alguns depoimentos. Pensa em luz. Olha a mãozinha para... Que mais? Tem alguém que falou, né? Falou baixinho assim para ela. Divide, compartilha com a gente, vai. Você falou que eu ouvi. Eu tenho ouvido também. Rapaz, eu nem me lembro mais. Você me deixou. Nossa. É o espírito esquecido. Bom, quem mais? Eu quero sincero, quero que puxe lá da sinceridade mesmo. Primeira coisa que veio na sua mente. Falei espírito. Aqui. Eu pensei em essência. Essência. Esse povo está bem evoluído, viu, Mafalda? Meu eu. Oi? Meu eu. Nossa, está profundo mesmo. O que mais? Não, falei não. Não falou nada? Consciência extrafísica. Consciência extrafísica. Gente, negócio. Ninguém pensou algo nada diferente, assim, não tão transcendental. Fantasminha, eu adorei. Isso da minha época de criança, viu? Oi. Eu acho que no primeiro dia de aula eu acabei desmistificando, né, o que era o espírito. Porque eu tinha pensamento espírito, alma. Alma depois da morte. Né? Sim, sim. E aprendi naquele primeiro dia de aula que nós somos os espíritos. Então, vejo como seres. Como seres. Pois. Diga. Princípio inteligente. Princípio. Nossa, isso aqui vai. Minha aula, não vou daqui a pouco, eu vou entregar a aula. Tá bom demais isso. Um princípio inteligente. A gente vai até conversar sobre isso. Mas alguém não pensou nada de diferente? Qual é a relação que você tem com o espírito? Qual é o sentimento que esse espírito, quando você fala em espírito, chegou primeiro? Sei que vocês já tiveram aula 1, 2, mas se não tivesse tido a aula 1 ou 2, como seria? Medo, medinho, né? Aqui. Assim, com a tua pergunta aí veio assim, morte. Morte, né? São pessoas, espíritos são pessoas. Vocês estão muito evoluídos já, tá bom demais aqui. Essa turma vai arrebentar. Quando chegar lá no ciclo 4, né? Já está todo mundo... Mais alguém? Uma ideia diferente? É interessante a gente pensar que em nossa mente, né, em nossos conteúdos aqui armazenados, né, do que eu sou, existe uma coisa que são as crenças, que é uma cultura, um local onde eu estou, né, aquilo que me é apresentado. Então, a gente viveu uma realidade, né, onde essa relação com os espíritos era uma relação distante. Né? É como se eu não pudesse acessar isso em um primeiro momento, porque a nossa matriz religiosa aqui, né, nos distanciou de alguma forma disso. Eu precisava de um intermediário para poder conversar com as pessoas. Né? Aí, junto ao cinema, né, o único fantasma mesmo, uma relação legal que é apresentado sobre os fantasmas, sobre os espíritos desencarnados, é o fantasminha legal que ela falou. É o único que eu me lembro. O restante é zumbi, a gente matando, a gente, né, aterrorizando, assombrando casas. Né? Então, o cinema fez isso também. E quanto isso está na nossa mente, quando lá atrás, muito antes, disseram isso é proibido. Você conversar com mortos é proibido, é coisa do demônio. Né? Eles vão vir aqui, não é coisa boa. Então, quanto isso ainda reverbera em nós? Estou falando besteira? Não é real isso? É porque a gente está aqui na ULI, a gente está ali estudando, já está vendo um livro, já teve contato com 1, 2 aulas. Alguns já são espíritas há algum tempo, já tem uma matriz espiritualista, e já conseguem enxergar de uma vez. Mas, assim, lá no nosso inconsciente, a primeira coisa que chega é exatamente, né, coisas como assim, né, fantasminha, né?
com lençol, a gente vê muito quando criança, né, nos filmes e tal. E depois a gente até vai ver que tem até um sentido aí, porque essa imagem do lençol branco, aquela coisa meio vaporosa, flutuando, depois a gente vai ver a origem disso. Aqui, ó, casa mal assombrada, né, a gente vê, né, os espíritos que estão lá, né, na casa, assombrando, aterrorizando as pessoas, querendo expulsar, muitas vezes provocando, inclusive, acidentes, né? Isso passa, o cinema passa isso muito bem. Os obsessores, né? Eu sou obsessores, os espíritos estão me obsediando. São pessoas que estão ali, a gente vai ter depois uma aula só de obsessão, falando sobre isso. Estão ali só para me prejudicar, coitadinho de mim, né? Eu sou uma pessoa tão boa, nem merecia, né? Um monte de obsessor em volta de mim, né? Aí, anjo e demônio, né? Aquela ideia de que eu fui uma pessoa ruim, má, né? Eu vou para o inferno, não é isso? Né? Eu vou para o inferno. Mas eu fui uma pessoa muito boa na minha vida, né? Eu viro um anjo, eu vou para o céu, né? Com essa relação que a gente tem ainda, né? Com o plano espiritual, né? Aí, ó, essas influências negativas, muitas vezes, né, são muitos amores. Né? Muitas vezes a gente acha que são amores e que estão ali com a gente e que isso acaba sugando a minha energia. E o medo, né? Na carinha da figurinha. E medo. Então, hoje a gente está aqui para tentar olhar para o espírito de forma diferente. Certo? Abrir um pouquinho, ampliar um pouquinho esse olhar nosso, né, sobre o que de fato são os espíritos. Então, vamos dar uma andadinha aqui. Aí eu vou... Você abre para mim ali depois? Eu vou pedir a ajuda aí de Kardec, o Livro dos Espíritos, né, e vou trazer algumas questões, porque Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando, né, ele fazia perguntas, né? Quando ele tinha um tema, uma coisa de interesse, ele fazia uma pergunta, não estava satisfeito, fazia mais outra, para tentar chegar, né, de uma forma mais racional possível à resposta. Então, você vê que um mesmo assunto, o espírito, tem desdobramento de várias perguntas, onde ele vai tentando arrancar, eu digo arrancar dos espíritos uma informação melhor, né, para poder colocar. Então, eu vou começar lá com a questão 23, que não é a questão... Ele pergunta, né, o que são os espíritos, o que é o espírito, né? E aí, mas ele dá uma resposta, que diz que é o princípio inteligente do universo, que o nosso amigo falou, certo? Mas, tudo bem, é o princípio inteligente do universo. E aí? Né? Que negócio vago, né? Então, ele vai continuar fazendo essas perguntas, e aí ele vem. Qual a natureza íntima do espírito? Para ver se arrancava mais alguma coisinha do pessoal lá. E o espírito não é fácil de ser analisado na vossa linguagem. Para vós, não é nada, porque o espírito não é uma coisa palpável, não é? Uma coisa que pode ser tocada. Mas, para nós, é alguma coisa. Sabeis bem que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Não existe o nada. Né? E depois a gente vai ver aí que o universo ele é preenchido aí. Né? Não existe o nada num vazio completo. Certo? Essa é a questão do Livro dos Espíritos. E eu, quando comecei a frequentar a ULI, né, minha experiência do espiritismo veio começar a frequentar a ULI mesmo. Quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu sempre divido isso com os alunos, eu ficava extremamente irritada. Porque eu olhava e dizia assim, poxa, como eu não vou ser capaz de entender se me explicarem? Eu disse, eu não sou burra, né? Eu me acho até uma pessoa com um quezinho bom. Por que ficam falando que eu não tenho linguagem, que eu não tenho condições de entender? E aí a gente vai evoluir aqui. Isso era uma coisa que eu estou dividindo que me irritava profundamente no Livro dos Espíritos. Né? Eu achava que eu era capaz de entender, sim, bastasse me explicar. Aí a questão 24 ele vem. O espírito é sinônimo de matéria ou é sua propriedade, como as cores são propriedades da luz e o som do ar? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? O espírito é sinônimo de matéria ou é sua propriedade com as cores
são da luz e do som. Vocês acham que é sinônimo ou é uma propriedade? Hein? Ninguém arrisca, não? Engraçado que ele coloca aí 2 elementos, né? Ele fala do espírito e fala da matéria. E quer entender essa relação, né? Se um é outro, se é a mesma coisa, né? Então, a resposta dos espíritos. Ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a matéria se torne inteligente. Por quê? A inteligência é um atributo de quem? A matéria por si só não é inteligente. Essa cadeira é um elemento material, uma matéria. Ela tem inteligência? Não. Agora, o meu corpo é matéria, vocês concordam? Nossos corpos são matérias. Mas existe o quê? Uma inteligência que anima, né? E confere uma inteligência para esse personagem que está aqui. Ok? Então, posso seguir? Está indo direitinho? 27. Teria, então, o universo 2 elementos gerais, a matéria e o espírito? Será que o universo seria composto disso? Matéria, tudo que nós vemos, nas suas diversas formas, nas suas diversas densidades, em seus diversos estados, e o espírito, que está ali, né, com essa matéria? Aí a resposta, né? Ele falou dos 2 elementos. Alguém sabe a resposta disso? Alguém já leu lá no Livro dos Espíritos? Isso está aí logo no iniciozinho, no capítulo do livro 1, capítulo 2, a gente tem isso. Aí ele fala o seguinte: sim, e acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas coisas são o princípio de tudo que existe. Ele é a Trindade universal. Então, Deus, Espírito e matéria. Essa é a Trindade universal. Okay? Então, vamos ver aqui, vamos abrir aqui a Trindade universal. Está aí no capítulo 2, no livro 1, que vem trazendo exatamente a relação espírito-matéria, né? E várias outras questões muito interessantes. Né? Então, os elementos gerais do universo são esses. Né? O espírito e matéria, acima de tudo, o Criador, Deus. Quem lembra aí, no Livro dos Espíritos, quando se fala o que é Deus? Qual é a resposta dos espíritos? É isso? Fale aí, altinho. Fale alto, por favor. Inteligência suprema, criador de todas as coisas. Vocês concordam? Isso é a questão 1 do Livro dos Espíritos. A primeira coisa que ele se preocupa é que sabe o que é Deus. E aí vocês já tiveram uma aula de Deus, já passearam ali com Silvana, construíram este Deus, nessa ideia de Deus, e viram que isso é muito íntimo e pessoal, mas lá eles nos dizem: é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E o Espírito, o princípio inteligente do universo. Continua não dizendo muita coisa ainda para a gente, além de me dar a certeza que a inteligência é um atributo do Espírito que eu sou. E matéria. E é bem interessante, nesse capítulo, aí, nessa questão, que Kardec aborda e faz essa pergunta, querendo entender, né, a matéria. Aí ele pergunta para os espíritos, eu vou falar nas minhas palavras, viu, gente? Porque eu não decoro assim também, não. Mas ele pergunta: eu posso definir matéria como algo que tem, no nosso entendimento, que é aquilo que tem extensão, que é aquilo que é impressionável com os nossos sentidos, que eu posso perceber com os nossos sentidos, né? Eu posso entender isso como matéria? Aí os espíritos dão aquela respostinha que eu não gosto. Olha, para você entender como você entende, tudo bem, você pode classificar assim. Mas entenda que existem vários tipos de matéria em vários estados no universo e que você não consegue perceber com seus sentidos. Matérias mais sutis, matérias mais mais etéreas, né? E que você não consegue. Então, não é só o que a gente entende como matéria sólida, intransponível, que eu posso tocar, que eu posso ver,
Mas existem outros tipos de matéria. E se a gente analisar bem, existem elementos, né, químicos nossos aqui na Terra que a gente não vê, mas existem, né? Estão lá, né? Então, existe uma matéria... Então, lá estava dizendo o seguinte, que não existe o nada. Então, existe uma matéria primordial que origina todas as matérias, tudo que existe no universo. Tudo que existe no universo material. Então, essa matéria primordial tem um nomezinho. Alguém conhece? Ninguém leu o capítulo do livro, não, gente? Ai, ai, viu? Vou começar a chegar mais cedo e vou fazer aqui um bate-papo para ver se... Gente, chama-se fluido cósmico universal. Seria essa matéria primordial, né? E, a partir das diversas condensações dessa matéria, a gente vai originando tudo que existe no universo. Meu corpo físico, a cadeira que eu vejo, tudo que permeia nas estrelas, as galáxias, o universo inteiro é preenchido disso. E eu fiquei muito, na época, com isso, pensando, mas como é um fluido, né? Fluido cósmico universal. Como é que eu não sinto esse fluido, né? Que coisa estranha, eu não consegui entender muito esse princípio aí, que seria esse fluido cósmico universal. Até que eu fiz uma relação a partir de um livro, Evolução em Dois Mundos, né? Que foi psicografado por Chico Xavier, onde ele cita o oceano. Aí eu comecei a pensar comigo, olhando assim, né, os peixinhos nadando no oceano. Esses peixinhos, vocês concordam comigo que o fundo do mar é um universo que tem animais, que tem plantas, que tem minerais, tem toda lá um sistema, né, um bioma, tudo que uma vida que acontece lá, né, nos oceanos. E os peixinhos estão envolvidos por um fluido que é a H2O. E esse H2O é o que rege a vida deles. Ali eles se movimentam, ali eles se alimentam, ali eles se reproduzem, né? Eles têm uma vida ali. Será que os peixinhos percebem que estão envolvidos com esse fluido? Será que eles conseguem, a partir dos sentidos deles, né? Com os olhos, com seus olhinhos, com essa percepção de sentido de pele, de toque, de gosto. Será que eles conseguem perceber que eles estão envolvidos por estes fluidos? Eu fiquei meio pensando nisso, né? E será que a gente também não está na mesma situação dos peixinhos? Um fluido que é tão sutil, não, tão eterizado, que eu não consigo perceber com os meus olhos. Com os meus 5 sentidos. Porque eu estou aqui preparado para perceber uma matéria mais densa. E aí eu trago que todo o universo é constituído deste fluido, como a gente falou, tudo que se origina ali, que foi originado dele, e é a matéria primordial primitiva e sofre modificações das mais variadas. E aí eu trago essa citação do livro Evolução em Dois Mundos, onde o fluido cósmico é o plasma divino, austor do Criador ou força nervosa de todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Deu para entender um pouquinho esse princípio? E isso me fez pensar, é verdade, existem coisas que eu não posso ver, mas elas existem. Existem coisas que eu não posso sentir, mas elas existem. Coisas que eu não posso ouvir, mas elas são sons que existem. Então, passou muito. E aí eu volto, e quando eu vejo o austor do Criador, né, esse linguajar todo, eu fiquei imaginando assim, Deus brincando assim, né, com essa matéria, modelando isso, né? E os espíritos falam, né, que quando eles pedem a definição ele pede uma definição de matéria, ele diz que é o laço, né, que prende o espírito. E é uma matéria que tanto está, vamos dizer, ao dispor dele, né, a seu favor, para que o seu uso, como ele também consegue atuar sobre ela. E nós atuamos sobre a matéria. De uma forma e de outra. Nós pensamos em fazer alguma coisa e nós modificamos a matéria, combinamos, né, damos forma, não é isso?
Aqui no mundo material, a gente faz isso com as nossas mãos, né? Pensando, projetando as coisas. Deu para entender um pouquinho esse conceito? Porque é importante isso para a gente entender. Depois, algo bem importante para nós, principalmente quando a gente desencarna. Tá bom? Vou seguir. Então, finalmente, que definição, lá na 76 ele volta, né? Ele vai questionando, ele volta novamente. Que definição se pode dar dos espíritos? Ele diz, podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então, são esses seres que não estão, né, vinculados a um corpo físico, né, mais denso, vivendo essa experiência nesse plano, que é um plano também espiritual. Né? Porque isso aqui também é uma experiência espiritual de espíritos, como ela diz, que são pessoas, né, que estão apenas encarnados, vivendo isso e utilizando de um corpo, de uma matéria mais densa. Né? Próprio para a vibração, né, aqui da crosta terrestre. Né? Ok? Vocês estão muito quietinhos, né? Mas vamos lá. Então, vou trazendo aqui na 80 e 81. Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Então, imaginar esta fonte criadora constantemente criando. Não é? Aí eu pergunto para vocês, será que o espírito já é criado assim, ó, prontinho? O que vocês acham? O espírito, ele já é esse espírito num corpo humano, que já tem um cérebro dessa forma? Não? Aqui, ó, me diga por que não. Igual a escola, né? Você lembra da escola? Como é que o professor fazia? Né? Ele dava lá uma sentença, falso ou verdadeiro? Aí você ia lá, falso, né? No chute, ele justifique. Né? Mais ou menos assim. Porque o espírito tal qual nós somos hoje é fruto de um ser que já alcançou essa experiência do mundo hominal. E esse princípio inteligente, ele passaria por situações prévias, né? Então, nós ainda não somos, né, digamos, o ponto originário, inicial do espírito. Né? Perfeito. Né? Ali, ó, o sul. Boa noite. Boa noite. É interessante pensar, como você falou agora, que a questão do fluido, ele também pode ser mutável e evolutivo. Porque se a gente parar para pensar, o nosso corpo físico ele não é o mesmo, então subentende-se que esse fluido ele também evolui e nós evoluímos junto com ele. Então, é por isso que existe essa mutação, né? Eu enxergo dessa forma. Perfeito, perfeito. E a gente vai voltar aí naquilo que você está falando. É bem isso mesmo. Nosso corpo físico desenvolveu, nossas faculdades mentais desenvolveram, e tudo desenvolve. O nosso planeta desenvolveu. Se a gente parar para pensar no nosso planeta na era primitiva, é completamente diferente. Então, tudo evolui, tudo muda, né? Tudo se aperfeiçoa. Bom, só para... diz lá no Livro dos Espíritos que somos criados primeiro como princípios espirituais, e não como um espírito. Né? Princípios espirituais que são potências, vamos dizer assim, capazes de evoluir e chegar à condição de espírito. Então, eu vou ler esse trechinho, e aí nós vamos ter depois uma aula sobre evolução, acho que é a próxima, né, Su? De evolução, que vai ficar mais claro isso, né? Mas que diz o seguinte: o espírito constitui-se numa resultante da evolução do princípio espiritual. Então, eu sou criado com o princípio espiritual, simples e ignorante, ainda diz assim, né? Outra coisa que eu fiquei chateada, simples e ignorante. Depois eu entendi que a ignorância era a falta do conhecimento mesmo, né? Após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com os organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais. Difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus, desenvolvendo-se nela.
E a gente vai ter um bloco só de leis de Deus e a gente vai entender que, na verdade, são, não digo diretrizes, mas são... a gente vai aprendendo no nosso processo evolutivo a nos relacionar com as pessoas, a contribuir com o progresso, né? A entender a nossa espiritualidade, né? Entender o que é uma lei de sociedade e igualdade. Então, a gente vai adquirindo no nosso processo, porque a gente tem uma sociedade muito diferente do que nós tínhamos há 1000 anos. Há 500 anos, há 300 anos, 100 anos. A gente não está bom ainda. Não, a gente não está bom. A gente está bem ainda no processo, mas não somos o que nós éramos há 1000 anos. Então, existiu uma evolução. E o que ele quer dizer é o seguinte, essa potência que é esse princípio espiritual, que tem em si essa capacidade de se apropriar no nosso planeta das diversos tipos de matéria, né? Então, a primeira matéria que ele tem contato, porque ele ainda é muito incipiente, ele não sabe ainda manipular isso muito bem. Existe uma matéria primitiva. Qual é a matéria mais primitiva do nosso planeta? Qual o reino mais primitivo do nosso planeta? É o mineral, né? Então, no mineral, ele vai ter contato com essa matéria, vai aglutinar essa matéria, né, se formando ali, e vai também adquirir dela alguns princípios que os minerais, né, têm. Por exemplo, a atração. Né? Você vê, se você olhar, é uma cadeia de montanhas, é sempre aquele coletivo. Né? Então, seria isso. E depois, qual é o outro reino que nós temos depois aí do mineral? Vamos pular para o vegetal. Então, já tem uma matériazinha ali viva, animada. Né? Isso. Então, ele vai entrar em contato com essa matéria, já vai, vamos se apropriar disso. Ali já tem um sistema de alimentação, né? De sensibilidade através da fotossíntese. Olha o que a gente já vem adquirindo. E a gente vai percebendo o quanto em nós temos dessas coisas. Né? E depois vem o reino animal, nas suas diversas variações. Nós temos reino animais mais já individualizados, né? Animais que vêm muito no coletivo, mas já tem um sistema de reprodução mais elaborado, né? Já tem relações, às vezes, né, de conjunto, né? Tipo peixe, cardume, e assim vai. Né? E do reino animal, ele aprende uma coisa muito importante, que a gente ainda carrega muito forte em nós, que é o que tem um animal, o instinto. Que nós temos o instinto, e às vezes é o instinto que rege a gente, viu? Quando a gente vê, a gente está fazendo, e é pelo instinto. Então, ele aprende isso. E aí ele vai estagiar, vamos dizer assim, está fazendo um estágio, desde os animais, num senso mais coletivo, mas, de repente, ele começa a ir para organismos mais complexos, já vão chegando em animais que já têm uma individualidade maior. Por exemplo, uma vaquinha está lá pastando, está no pasto, está lá com a manada. Mas, se ela quiser ir pastar no outro cantinho, vai, sozinha. O peixe não, os peixes, cada um faz o quê? Um vai, todos vai. É uma mentalidade coletiva ali. Então, vai indo, até chegar a um ponto em que eu me individualizei de tal forma que eu já me entendo, né, como uma individualidade, tomo consciência disso, e, nesse momento, eu começo a encarnar, né? Eu estou habilitado a pilotar um corpo humano, vivendo essa experiência no reino hominal. Mas isso aí vai explicar melhor na evolução. Só para vocês terem uma ideia, que esse princípio espiritual vai aí, passando por todas essas matérias, adquirindo, né, experiências com essas matérias, né, integrando isso, né, na sua experiência, e chega um momento em que ele está preparado para encarnar, e aí sim ele vai ser chamado espírito. Ok? Deu para... Eu sei que esse negócio da evolução aí é meio, né,
mas a gente vai continuar ainda desenvolvendo. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual. Lembra? Foi criado como princípio, foi evoluindo, chegar num corpo nominal, e vai ser, né? Deus vai continuar aí, né? O Criador vai continuar aí, criando novos princípios, essa fonte geradora aí que não para de criar, né? O surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual. Então, os espíritos vão surgindo a partir do momento em que esses princípios espirituais já estão prontos, tá bom? Ok? A gente falou aí bastante, aí já conversamos um pouquinho, pegamos aí algumas de Kardec, chegamos aqui a algumas conclusões, e agora eu vou trazer de uma forma, uma linguagem um pouquinho mais para a gente aqui, simples mesmo, no sentido do que é esse espírito. Vamos lá. É uma pessoa que vive e sobrevive à morte do corpo físico. Lembra que ela falou, né? Que a gente habita o universo além do mundo material. Essência do ser humano que difere da matéria. Lá no Livro dos Espíritos se diz: espírito é uma coisa, a matéria é outra, e Deus está acima de todas, acima de tudo. Utilizam um corpo para se manifestar, físico ou perispiritual, que a gente vai conversar depois, nas diferentes dimensões da vida. Aqui nós estamos vivendo na dimensão material, na crosta aqui da Terra. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, que é a morada dos espíritos desencarnados. E lá, com as suas diversas esferas espirituais, a depender do grau evolutivo de cada um de nós, nós vamos estar se posicionado em locais que são apropriados para nos receber, né? Para nos atender naquilo que a gente necessita, daquilo que vai ser o nosso aprendizado. Então, a gente ainda vai ter também uma aulinha de vida espiritual, que vai esclarecer um pouquinho mais. Certo? É aquilo que pensa, que age, que elabora, sente com ou sem um corpo físico. Deu para... Não dá um resumo um pouquinho tudo aquilo que a gente está falando? De uma forma bem... É isso. O espírito é o que eu sou aí, ó. É a forma que eu penso, a forma que eu ajo, como eu elaboro os meus pensamentos, como eu me comporto. Né? Isso é o espírito. Né? E esse espírito pode ter um corpo físico, como Tânia agora, ou como vocês, como, ao desencarnar, não terei esse corpo físico, mas serei Tânia. Porque meu aprendizado chegou até aqui. Né? Eu estou aqui. E Adenauer nos traz que ser espírito é ter vindo de um princípio espiritual, a gente já viu isso acompanhando lá, o que o Livro dos Espíritos nos traz, que evoluiu a ter uma inteligência, a pensar, a sentir e determinar-se eu. Foi você, né? Rosalina que falou, né? Eu. Esse espírito, eu. É a mesma coisa que dizer, o espírito, somos todos espíritos, que neste momento estão vivendo uma experiência no plano encarnado. Quando eu desencarnar, meu corpo vai, né? Não vai deixar de existir, mas eu permaneço, eu continuo. Com tudo que eu sou, com tudo que eu aprendi nessa e tantas vidas que eu vivi. Aí eu ficava pensando, beleza, e aí? Uma coisa é eu entender que este corpo físico, com esse cérebro, me possibilita viver essa experiência, a sentir, a tocar, a sentir os cheiros, a me relacionar com as pessoas. E isso vai me gerando emoções, pensamentos. Eu vou adquirindo sabedoria com as coisas que eu vou aprendendo. Né? Eu vou enviar as memórias. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Porque a minha experiência no espiritismo é relativamente jovem, porque eu fui no básico aqui com vocês, fui aluna do básico. Mas, desde pequena, algo em mim,
Eu não sei se alguém tem essa sensação. Movimentava e dizendo, Deus não é isso que me apresentam. Eu não sou só isso. Não é possível que eu vou nascer, vou crescer, vou viver tudo que eu tenho que viver, vou casar, vou, né, ter filhos, vou, né, e morrer. Acabou. Que Deus maravilhoso é esse que me coloca, às vezes, numa situação miserável de vida e eu não tenho oportunidade, muitas vezes, nem de me movimentar? Onde está isso? Onde fica isso? Eu nunca acreditei. Não, para mim, nunca foi possível internalizar que eu fosse somente aquilo. Dentro de mim, existia um movimento que disse, existe mais. Eu não tinha nem pensado em espiritismo, viu, naquela época. Nem pensava. Mas eu tinha isso. E eu disse, bom, isso tem que ir para algum lugar. Se eu não tenho mais um corpo físico, se eu não tenho um cérebro aqui para estar processando, para onde vai tudo isso? Alguém sabe? Alguém sabe para onde vai? Tudo bem, eu estou lá no plano espiritual, sim. E isso aí fica aonde? Armazenado aonde? No perispírito. Perispírito, que a gente vai falar, é um corpo, né, é o nosso corpo espiritual. Então, a gente vai agora conversar. Então, a gente já viu que eu sou um espírito, eu não tenho um espírito, viu, gente? Vamos aprender isso, eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito que se utiliza de um corpo, que hoje tem um personagem chamado Tânia. Existe um corpo físico, que é o meu equipamento de manifestação. Eu posso, com esse equipamento, transitar aqui. Esse equipamento me possibilita experiências, né, que, sem ele, eu não poderia ter. Ok? E tem um tal de perispírito que falaram aí, que é um corpo espiritual, e está tudo lá. E aí a gente volta lá para o fluido para entender este corpo extremamente sutil, que tem cienciado, e que não é possível a gente perceber ele com os nossos olhos físicos. Por isso que nós não percebemos a dimensão espiritual. Por quê? Porque nossos sentidos estão preparados, calibrados para a nossa realidade aqui. Certo? Mas não significa porque eu não vejo, não exista. Que eu não sinto, não exista. Né? Aí eu trago. Né? Então, vamos lá. Aí eu trouxe essas três figurinhas. Quem é quem aí? Vamos lá. Desse lado aqui é o quê? É o corpo material, o corpo físico. Né? Nesse meinho aí, quem é? Perispírito. Do outro lado, o espírito. Não é separadinho assim, não, viu, gente? É só de uma forma didática para a gente entender. Mas tudo está junto, vibrando em frequências diferentes, né? Em momentos, vamos dizer assim, em frequências diferentes correspondentes a cada plano que ele vibra. A gente vai chegar lá um pouquinho. Então, eu tenho aqui um espírito, que a gente viu que são as individualidades, que a gente já falou, né? Quando eu me entendo, né? Entendo que a minha individualidade, que eu já tenho uma consciência do eu passo a ser espírito. E criadas por Deus. Do outro lado, um corpo físico, que é um veículo de manifestação, experimentação e aprendizagem do espírito na dimensão material. E, de propósito, ali no meinho está o perispírito, porque ele é considerado um corpo intermediário que reveste o espírito e que possibilita a ligação com um corpo mais denso. Então, é como se ele recebesse o impulso do espírito, né? Passa isso por ele, para que ele codificasse, não sei, a falta de uma palavra melhor, e mandasse isso para o corpo físico responder. O corpo físico vive as experiências, as sensações, as emoções, passa pelo perispírito, né? Ele prepara vamos dizer, essa mensagem e manda para, né? E aí o espírito acessa isso. Então, ele é esse corpo intermediário, né, que faz essa ligação entre espírito e matéria, porque o espírito não tem como vir diretamente, né, para o plano material. Ele precisa desse corpo, né, para, vamos dizer, ajustar a sua frequência, a sua, né, vibração. Então, esse perispírito
Vai? Tá indo não, Rodrigo. Eita, voltou demais. É envoltório do espírito, fluídico e semimaterial, e faz a ligação faz a ligação do espírito com o corpo físico. Entendemos aí? Isso é o que a gente chama de natureza tríplice do homem encarnado. Isso significa que quando eu desencarno, eu vou perder o quê? O corpo físico, eu já não vou ter essa natureza tríplice, ok? Então, posso seguir? Vou aproveitar e beber uma aguinha. O que chamam de duplo etérico seria o quê? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Em relação ao perispírito, ele muda a aparência a cada encarnação? Só queria entender. Muda. Também agora Sempre a gente vai a última. abrir. Sempre não pode ser a última, como também pode assumir. Isso vai depender de algumas propriedades que a gente vai falar aqui, tá? Vocês vão ter uma aula só de perispírito no ciclo 2. Mas eu vou falar com eles, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá? Então, o que é esse perispírito? Função, aí, ó. Esse nome perispírito foi Kardec que deu, né? Acho que é uma questão 93, 94, quando ele começa a falar do perispírito, né? E que quer dizer o seguinte, do grego, peri, que é em torno, né? E do latim, spiritus, que é alma. Então, né, é o contorno da alma. Né? Ele fez, inclusive, essa associação ao perisperma das frutas, onde você tem o fruto, né, a semente, o perisperma envolvendo, e depois tem a casca. Ele disse, o corpo físico é aquela casca externa. Né? O perispírito seria o perisperma e a sementinha lá seria o espírito, ok? É envoltório sutil e perene do espírito, porque eu desencarno, o que eu perco é o meu corpo físico, e o meu perispírito, ele continua no plano material, e ele é meu banco de dados. É lá que estão todas as minhas informações. Formado pelo fluido cósmico universal, e sua matéria é muito sutil, lembra que a gente não consegue perceber. Sua natureza, e aí vai uma perguntinha, né? Varia do espírito e do orbe que habitará. Então, tanto o nosso corpo físico, né, ele é preparado para os espíritos que encarnam aqui neste planeta, neste orbe, né, com essas condições climáticas, com essa gravidade, com esta pressão, com essas temperaturas, né, que a gente tem aí. Então, nosso corpo é preparado. E o nosso perispírito, da mesma forma. Que tem uma relação, porque o plano espiritual, que é onde nós estamos aqui desencarnando, tem a relação com a Terra. Porque a gente está aqui, né, indo e vindo na Terra. Aqui, ó. Aqui no microfone, aqui, ó. É bom ficar mais aqui para frente, viu? Alguém. Pronto. Eu queria que você explicasse sobre o ectoplasma. Se o ectoplasma ele tem mais características do físico ou do perispírito? Ele tem uma relação bem com o físico. Né? Isso a gente vai ver em aula de mediunidade, quando a gente vai ver os efeitos físicos. O ectoplasma ela é produzido a nível celular. Ele tem a ver muito com, né, dentro das mitocôndrias mesmo. Tem a ver com o corpo físico. É física mesmo. Então, nos fenômenos de ectoplasmia, a doação de ectoplasma do médium, né, existe uma do médium, do ambiente, das pessoas que estão, né, e também, às vezes, de fluido combinado com fluidos dos espíritos, que são similares ao ectoplasma. Tá? Mas ele tem muita relação com o corpo físico mesmo. Mas a gente vai abordar isso em uma outra aula também. Possibilita a interação com os meios espiritual e físico e fornece inúmeras condições de ação ao espírito devido às suas propriedades. Esse corpo tem várias propriedades que contribuem para a gente possa, nessas nossas relações, nessas nossas percepções, né? Tanto no mundo material, encarnado como desencarnado. Então, há alguma dessas propriedades que a gente não vai destrinchar uma a uma, porque a aula, né, de perispírito, ela vai falar de uma a uma, né, funções e propriedades. Aqui a gente vai falar que só
Odor o perispírito, ele tem o odor característico dele, não é odor que são materializados em reuniões, né, como cheiro de flores, nada disso. É um odor próprio, como o nosso corpo também tem. Né? O nosso corpo físico não tem um odor próprio, é que a gente bota perfuminho, né, aquela coisa toda, mas a gente tem. É uma característica da matéria, então tem. Unicidade, o que é isso? Ora, cada um de nós é único, vocês concordam? A gente pode ser criado, nascido no mesmo pai, da mesma mãe, estudado na mesma escola, vivido, mas cada um é diferente, porque somos espíritos diferentes. Não nascemos como livros de páginas em brancos, a gente traz uma história, conteúdos. Então, a minha percepção da realidade vai ser diferente da Gisele, que vai ser diferente da Patrícia, que vai ser diferente de cada um. Se eu ver uma situação, eu vou interpretar de uma forma, você vai interpretar de outra, porque tem a ver com o que eu sou, com as minhas crenças, né? Com tantas coisas. Então, o perispírito, ele justamente reflete o ser único que eu sou. Não existe um perispírito igual ao outro. Então, ele mantém a minha unicidade. Ele mantém o que eu sou. Ele preserva isso. Densidade. Ele tem densidade porque ele é matéria. É uma matéria, né, muito sutil, mas ele tem densidade. Ele também vai ter uma visibilidade. É possível o perispírito ser visualizado? É. De duas formas. Uma por médiuns videntes, e aí vem a historinha do lençol que eu mostrei. Como é um aspecto vaporoso, né? Às vezes mais iluminado, deu aquela ideiazinha de como se fosse um lençolzinho, ele flutuando, né? A origem do lençolzinho está aí no perispírito, né? Então, é possível. E outro é nas materializações, nos fenômenos de materialização, né? Onde ele vai se utilizar de ectoplasma e tudo, e materializar, né, a ponto, às vezes, de se tornar tangível. Então, ele pode também ser tangível, tocado. A gente vai lembrar aí de William Crookes, que fez essas experiências lá atrás, no século XIX. Plasticidade, aí, amiga, vem. Ele é moldável. Né? Ele é uma matéria extremamente suscetível ao pensamento. Quando desencarnamos, imediatamente desencarnamos com uma característica do corpo físico. Vocês vão ter uma aula de processamento da reencarnação, onde vai falar de que forma este perispírito, que é o nosso arquivo, tem todos os nossos conteúdos lá, vai, a partir disso, pegar e formatar um novo corpo, molécula a molécula. A gente vai ver isso do perispírito. Ele faz isso, né? Ele modela o corpo. Né? Ele tem essa característica. E a plasticidade. Mas aí, logo que eu desencarno, eu vou desencarnar com essa característica desse último corpo, Kemon. Com o tempo, é possível isso mudar? É. Tem espíritos que desencarnam, se apresentam mais jovens, né? Se apresentam com um personagem, às vezes, na forma de um personagem de uma encarnação anterior. Né? Eu ia gostar de ficar mais novinha, um pouquinho mais luminosa. Né? Quem ia gostar disso? Né? De um brilho, né? De um flash. Então, ele consegue fazer isso. Tani, aí, é assim, ó, desencarnei, saí, posso? Não. Depende de como você já entende aquilo que você já aprendeu, das suas habilidades já adquiridas, para manipular isso de uma forma mais hábil, vamos dizer assim. Né? É tudo evolução mesmo. Tangibilidade, eu já falei, que ele pode se tornar tangível, né, nas materializações. Corporeidade. Ele é um corpo. Ele reflete meu corpo. Né? E essa corporeidade é muito interessante, porque ele vai, eu vou linkar, vou pular um ali, que é a bicorporeidade. Vocês já ouviram em bicorporeidade? O que é bicorporeidade? Eu falei que nós temos um aspecto tríplice. Desse aspecto tríplice, 2 são corpos. Concordam? Um corpo físico e um corpo perispiritual. O médium desdobra de forma consciente. Vai para outro lugar, se materializa lá e pode fazer.
Eurípides Barçanufo fez isso. Um médico, né? Que era um médium, ele estava dando aula e, ao mesmo tempo, o outro corpo estava fazendo um parto, na mesma hora. Então, isso é bicorporeidade. Isso não é comum, não, Tânia. Não, é difícil. É um nível de, né, mediunidade, de capacidade de desdobramento consciente e ainda se materializar e continuar dando aula aqui, né? Tânia, por que isso é possível? Por que é possível? Os dois corpos fazerem coisas diferentes. Não, ora bolas. Por que comanda é o espírito? Ele pode estar comandando os dois equipamentos de formas diferentes. Às vezes a gente está no computador ali, não está fazendo mais de uma tarefa? Ele tem essa capacidade de fazer. Ok? Deu para entender aí a bicorporeidade? E luminosidade. A luminosidade, o corpo, ele tem uma luz dele, esse perispírito, que está muito ligada ao grau evolutivo do espírito. Quanto mais sutil, quanto mais, vamos dizer, puro é aquela matéria, que essa pureza vem justamente do aperfeiçoamento desse espírito sobre vários aspectos, né? É do ponto de vista moral também, mas também não é só moral, a evolução não é só moral, ela é intelectual também. Então, quanto mais evoluído, vamos colocar assim, né? Mais luminoso ele é. Por isso que a gente diz espírito de luz, né? Se bem que o nosso diretor disse que espírito de luz é poste para ele, né? Mas vamos lá. Penetrabilidade. Então, a matéria não é obstáculo para o perispírito, né? Porque a gente olha a matéria, é como se isso aqui fosse denso e impenetrável, mas se a gente botar um super microscópio aqui, a gente vai entender que não é. Né? Então, o perispírito, por ser fluido, dessa forma, né, muito fluídico, a matéria ele consegue, né, atravessar. Tem espírito que não consegue fazer isso, porque não conseguiu entender ainda isso. Tem espírito que desencarna e ainda continua que está no plano material. Ele jamais vai conseguir atravessar uma parede, em função disso. Isso é a consciência do que é possível ser feito e de onde ele está e do seu potencial, né? Porque muitas vezes desencarnamos e ficamos meio perdidinhos no início, né, para entender isso. Agora eu estou abrindo aqui para vocês o perispírito. Lembra que eu falei aí de sentir, viver as situações, ter emoções? Lembra isso? Pois é. O perispírito, que eu apresentei ali como um corpo perispiritual, na realidade, é um conjunto de estruturas. Né? Então, que estruturas são essas? Então, eu estou abrindo para vocês esses veículos espirituais, né, que todos são veículos espirituais, inclusive o corpo físico, que a gente está aqui nessa experiência. Nós temos ali 7 corpos. Um é o corpo físico, que a gente já conversou e já falou sobre ele. Né? Aí surgiu ali um outro corpinho ali chamado vital, que é o duplo etérico. Quem é que perguntou do duplo etérico? Pronto. Esse corpo é um corpo de energia que vai ser formado também durante a formação do corpo físico. Ele está muito ligado ao nosso corpo físico. Embora ele também sustente e envie energias para o corpo espiritual. Né? Em seguida, a gente começa a abrir as estruturas do perispírito. Então, corpo físico e duplo etérico. Aí vem o perispírito, a gente abre o perispírito. O primeiro corpo do perispírito se chama corpo emocional. Né? É esse corpo astral. Esse corpo emocional somos nós desencarnados. Porque a gente está aqui trabalhando a emoção. Né? É uma coisinha difícil de lidar. Né? Vamos combinar? Que, via de regra, muito das nossas atitudes, muito das confusões que nos metemos, muito das nossas desilusões, né? Então, vem dessa emoção, às vezes, que eu não consigo controlar. Né? Então, a gente está aqui trabalhando isso. Então, não é à toa que o primeiro corpo de acesso que o espírito encarnado tem mais facilidade é esse corpo emocional. Né? Aí está todos aqueles núcleozinhos aí carregados de emoção, coisinha que a gente precisa trabalhar, uma série de coisas. Tá? O segundo corpo, né, até o astral ali, a gente manteve até uma forma de corpo para entender que tem, né, está muito ainda ligado à matéria, né, está muito próximo ainda.
embora seja um corpo, né, que já está no plano astral. Em seguida, nós temos 3 estruturas aí. Concreto, aqui também dito, chamado de mental inferior. Uma outra estrutura causal, que também chamada de mental superior. Uma búdica e o corpo átmico ou espírito, podemos falar. Então, esse concreto causal e búdico é um corpo, é uma estrutura mental. É mente. Aí eu trouxe ali aquele quadrinho todo colorido para a gente entender e trouxe até algumas denominações diferentes daqui do que a gente usa aqui no Espiritismo, só para a gente entender quando ouvir o que é. O primeiro, o corpo físico tem a ver com a matéria. O duplo etérico, energia. O mental inferior, eu armazeno, meus pensamentos, né? Que já é um mental. Esses corpos, 4 primeiros corpos, incluindo esse último mental aí, eles estão muito ligados ao meu ego, eu aqui encarnado. Tem a ver com essa personalidade aqui, que chama de eu inferior em algumas, né, em algumas vertentes. Quando eu pego do mental superior, onde eu tenho memórias, búdico, que tem a sabedoria, e o átmico já tem o que é o meu eu, em algumas vertentes superior, e tem a ver com eu, com essa minha individualidade, armazenado tudo que eu tenho ali. Então, percebam que é como se fossem banquinhos de dados, que, à medida que eu vou ficando mais próximo do espírito, isso vai se depurando. Né? Então, as emoções, para ser trabalhada, aqui está muito perto aqui do meu corpo material ainda, está muito próximo disso. Né? Então, pensem nisso como um grande banco de dados, com meus arquivinhos do que eu sou. Certo? Aí vamos abrir aqui, dessas camadas etéreas, só para a gente passar aqui e fixar. Certo? Eu tenho uma estrutura física, que é o meu corpo físico, que é um domicílio temporário do espírito. Ele vai estar lá, sei lá, vai viver 50, 30, 100, 120 anos. Né? Um corpo vital ou duplo etérico, que tem a ver com energia. Né? É um semimaterial, fluídico, né? Fluido, né? Errei ali. Alimenta nosso corpo de vitalidade e é a ligação, ele faz essa ligação direta com o nosso sistema imunológico. As cirurgias espirituais ocorrem muito nesse corpo espiritual aí, certo? Um corpo emocional, ou que é esse corpo astral, né, é o nosso corpo emocional, sede dos núcleos energéticos potencializados de afetos. Né? Então, aqueles núcleos, nossos complexos, uma série de coisas aí que é a nossa mente, né? Nossas sombras, né? Que é aquilo que a gente não conhece sobre nós mesmos. E uma estrutura mental, esse corpo mental, que é formado por esses 3. Mental inferior, mental superior e búdico. Certo? E, finalmente, chegar aqui. O mental é a sede de todas as experiências psicológicas, intelectuais, morais e espiritual. Tudo que o espírito é, em essência. Certo? Então, em formas gerais, para vocês entenderem, a nossa mente é isso aí, está aí. Ó. Tudo que eu sou, está aí. Posso seguir? Tem um monte de carinha assim, mas tudo bem. Não dá para esclarecer sobre perispírito em uma aula, não, certo? Até porque não é uma aula própria para isso. Só disso, né? Então, vamos entender essa ligação aí agora de transmissão energética, por exemplo, que é essa função aí que o duplo etérico tem. No duplo etérico, nós temos órgãos, vamos dizer, que são os chakras. Nós temos 7 principais chakras e milhares de chakras pelo corpo inteiro. Só um momentinho, só deixa eu concluir. Que são verdadeiros vórtices que captam a energia, né? Usinam essa energia, transformando essa energia sutil o suficiente para alimentar um corpo espiritual ou densificar essa energia que ela absorve, por exemplo, do fluido cósmico universal, das energias vitais do universo, e mandar para o corpo físico. Esses chakras também se encontram no perispírito. Por que precisa disso? Porque são esses órgãos do corpo espiritual. E, quando eu desencarno,
eu perco o corpo físico e o corpo duplo etérico. Ele está muito mais para o... Está dando microfonia. Pronto. E no nosso corpo físico, como essa energia chega? Ela chega exatamente através dessas linhas, né, de força chamadas nadis, e que estão conectadas nos nossos plexos nervosos. E tem também ligações. Cada um desses é ligado às 7 principais glândulas do nosso corpo, que eu não vou destrinchar aqui, porque já é uma aula também. Mas, por exemplo, a pineal está ligada ao timo, né, a suprarrenais, né? Então, ela é ligada a vários pâncreas, vários órgãos das glândulas que desenvolvem funções importantíssimas no nosso corpo, que é a vida, né? Liberando hormônios, né? Então, essa energia é distribuída tanto a nível sanguíneo como a nível neural, certo? Mas isso é uma aula bem bacana lá no ciclo 2. Então, a ligação do duplo etérico, o veículo de reserva da nossa energia vital, com o corpo físico e o corpo espiritual é feito através dos centros de forças, os chakras. Por isso que é tão importante, né, eles terem um equilíbrio, né, estarem bem alinhadinhos, como a gente fala. Eu vou alinhar os chakras, né, vou obstruir os chakras, porque eles são esses vórtices que captam essa energia e alimentam o corpo em funções vitais do nosso corpo. Pode falar. Eu queria perguntar se existe uma distância, digamos, maior entre o perispírito e o espírito. Ou seja, o perispírito pode ficar no planeta Terra e o espírito em outra dimensão? Não, olha, via de regra, a gente fica muito conectado na experiência do órbito que a gente está, né, vivenciando. Existem processos que são de desdobramento do corpo, onde você, por exemplo, vai dormir, desdobra, vocês vão ver. Deixa o corpo físico aqui, vou com o perispírito. E existe você deixar o perispírito e sair com o corpo mental. Mas isso não é uma coisa, né, que é acessível, de assim, todos nós somos capazes de ir para outros orbes. A princípio, não é bem assim, né? Sim. Entenda que o mundo espiritual que nós vamos encontrar ao desencarnar está ligado ao planeta Terra. Está ligado ao planeta Terra. Quer que eu repita? Hã? Não, acho que vocês entenderam o que ela perguntou, né? Se quando a gente desencarna, a gente está aqui ligado. Tá, esse plano espiritual está aqui, as cidades espirituais estão aqui. Porque, assim, como o espírito é uma essência pura, quintessenciada, ele pode ficar afastado. Não é o espírito que está fazendo isso. Não é espírito. A gente está falando do perispírito. Nós estamos falando do perispírito. E o perispírito foi preparado para este órbito. O perispírito... O planeta Terra pode ser habitado somente pelo corpo físico, como nós estamos aqui na matéria, estamos encarnados, e o perispírito, somente com os dois, ou o espírito também pode ficar aqui ou em outra dimensão, fora do planeta? Primeira pergunta sua, aí eu vou ver o que vai ser. Lembra que a gente disse que a matéria... Eu vou ficar com 2 corpos materiais aqui, sem um espírito comandando. Ele vai ficar animado, vai ser inteligente... Porque ele precisa do espírito, né? Sim, ele precisa do espírito, mas o espírito pode ficar em uma distância maior, digamos, em outro planeta, não é bem assim, porque os 3 têm que estar aqui. Você está ligado, entenda? Quando a gente desdobra, quando eu estou encarnado, eu estou ligado. Esses corpos todos estão ligados. Eu posso ter um afastamento dele, provisório. Mas não muito. Mas não posso muito, ainda mais no nosso nível evolutivo aqui. Aí aqui a coisa pega mesmo. A gente está muito ligadinho aqui. Não é bem assim. Eu vou sair viajando pelos planetas. Para aí. Não é bem assim, né? Vamos parar para pensar. Pode até ser que já existiu um ser capaz de fazer isso, mas... Né? Vamos falar de nós aqui, né? Vamos falar de nós, mais próximo. Absorve o fluido vital e o distribui pelo corpo humano, além de o transformar em fluidos sutis e enviando-lhes ao corpo astral. É aquilo que eu falei para vocês ali. Vou apresentar aqui rapidamente os chakras, né, os centros de força, como a gente fala aqui no Espiritismo, que vocês vão ter também uma aula só sobre isso, falando um a um, falando o que ele comanda no corpo, o que acontece quando existe o desequilíbrio, como equilibrar. Vocês vão ter uma aula só sobre isso, tá? Eu vou apresentar aqui os 7 principais, tá?
Essa é uma palavra sânscrita, porque isso a gente, né, o Espiritismo bebeu, né, muito da fonte hinduísta, né? Palavra sânscrita que significa roda, círculo, disco ou centro, plexo. Tá? São centros de transferência e conversão de energia entre as duas dimensões do ser. Vocês concordam? Né? Espiritual e aqui encarnado, né? Material. Ó, primeiro chakra que eu estou básico, tá? Ele capta a energia telúrica, a energia da Terra, né? É o que nos conecta aqui com esta Terra, né? Está muito ligado aos instintos básicos do comer, do dormir, né? De beber, enfim, né? Da nossa sobrevivência, vamos dizer assim. Sexual é o chakra da vitalidade, criatividade, entusiasmo, sexualidade e flexibilidade. Não é à toa que é essa região aí que é responsável pela reprodução nossa, né? Pela criação de novos corpos, né? Para novos espíritos reencarnarem. Gástrico, emoções, né? E a gente fala, poxa, tem emoção no estômago, mas alguém já falou no friozinho na barriga? A gente tem percepções através desse chakra, né? Você se sente enjoado quando você entra em determinados lugares, em contato com determinadas energias. É o gástrico que capta isso, né? Penetração de alimentos e fluidos, digestão e absorção. Cardíaco é o chakra dos sentimentos, das emoções e do nosso equilíbrio. Laríngeo, comunicação, controle da fala e respiração. Então, tem muito isso aqui. Por exemplo, pessoas que têm isso aqui muito bloqueado, muitas vezes, quando você vai ver, são pessoas que têm muita dificuldade de falar o que pensam, o que sentem, né? Daí aquela sensação de nó na garganta, né? É esse chakra aí. Frontal, sustentação dos sentidos, visão, tato, olfato e paladar. É também o nosso, onde diz nas vertentes espiritualistas, é o nosso terceiro olho. É o que me abre a visão para o plano espiritual. Tá aí. Coronário, né? Consciência do espírito. Comanda os demais e recebe os estímulos dos espíritos. É a nossa conexão com o espiritual. Da mesma forma que eu tenho base, que me conecta com a Terra e eu absorvo essas energias materiais que eu preciso para fazer essa experiência na Terra, que eu preciso comer, eu preciso respirar, né? Eu preciso me reproduzir, né? Então, essa parte é importante. Você tem o coronário que me conecta com a minha porção transcendental, onde eu tenho isso. Então, a gente tem essas duas porções. Nós somos seres que estamos em contato contínuo com ambas. Não é porque eu estou encarnado que eu não tenho contato com a minha porção espiritual, né? Transcendental. A gente vai falar um pouquinho, no Livro dos Espíritos tem isso bem lá, detalhadinho, né? E eu acho que, naquela época, Kardec organizou dessa forma, até por uma questão de entendimento, porque a gente precisa entender que o Livro dos Espíritos tem quase 160 e poucos anos, né? Então, uma sociedade que era um pouquinho diferente também, e que a gente agora, né, vai atualizando um pouquinho o entendimento, e o próprio Kardec propõe isso, né, ao dizer que o Espiritismo era uma doutrina progressista, que não ia parar com o tempo, que ela ia crescer e evoluir com a evolução do homem. E isso é muito bacana, né, porque não engessa a gente em dogmas. Tipo assim, não se engesse em dogmas. Então, essa escala espírita, que ela nos traz? Que os espíritos, na realidade, no plano espiritual lá, eles se organizam, né, de acordo com seus níveis evolutivos, né, e por afinidades de propósito. Sabe quando você... como é que o pessoal, a galera fala assim, ó, eu ando com a turminha que tem a mesma vibe? Pronto, isso aí. E nessa vibe, a gente tem vibe de todo tipo. Espíritos de todo quilate, pensamentos, né, desejos, propósitos diferentes. Então, a gente se junta, a gente faz isso aqui. Não fazemos isso aqui na Encarnados? Nós nos juntamos com pessoas que têm a ver com o que eu sou. Pensam similares, assim, têm uma mesma linha de pensamento, às vezes têm gostos parecidos, né? Mas pessoas que, de fato, eu entro em sintonia, né? Que tem a ver comigo mesmo, tem a ver com o que eu sou, né? Então, eu me relaciono com pessoas que têm a ver com o que eu sou.
Lá na questão 100, que tem essas observações preliminares, e eu gosto de começar com ela, porque a gente tem um entendimento dos espíritos, não estigmatizando os espíritos, classificando você assim, você é assado, então você é assim. Você não vai poder mudar nunca. E a proposta de nós aqui que estamos num processo de crescimento, de aprendizado, que não é isso. Hoje eu posso estar fazendo algo que ali, virando a esquina, eu vou dizer, poxa, Tânia, como é que você faz isso? Não faço mais. Então, esse é o nosso processo, né? E ele diz o seguinte, a classificação dos espíritos baseia-se no seu grau de adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições das quais ainda tem que despojar. Mas ele continua dizendo o seguinte, esta classificação nada tem de absoluto. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau ao outro, a transição é insensível, pois nos limites a diferença se apaga, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com uma maneira porque que se considerar o assunto, como eu considerar o assunto. Vamos parar para pensar. Nascemos, crescemos. Eu, Tânia, hoje, será que eu sou a mesma Tânia de ontem? Será que amanhã eu vou ser o que eu sou hoje? Será que o que eu estou falando hoje eu não posso mudar amanhã? Será que eu não sou capaz de uma atitude extremamente radical, de repente? Ou posso ser benevolente em algum momento? Eu posso querer torcer o pescocinho de alguém que fez algo para mim e que a minha emoção foi tão grande. Por quê? Porque tudo isso está em mim. A gente tem todo ódio, a gente é capaz de amar, a gente é capaz de odiar, a gente é capaz de fazer coisas incríveis. Ah, Tânia, eu não faço. Perfeito, porque a gente está aqui entendendo e controlando essas emoções, esses instintos, aprendendo, evoluindo. Mas nós passamos do primitivo, ser humano, do primitivo, passamos pela barbárie, passamos por tudo isso para chegar onde a gente está. E a gente ainda comete barbaridades. Então, na prática, eu vivi todas essas encarnações. Eu já matei, eu já roubei, eu já fiz coisas, né? Já estrupei, já fiz de tudo. Porque naquela época era normal, por exemplo, em uma determinada da barbárie, invadiam as cidades, matavam todo mundo, faziam as crianças escravos, estrupavam as mulheres, matavam todos os outros. E era normal, e é levado isso como troféu e espólio, às vezes, de guerra. Então, eu vivi tudo isso. O espírito que eu sou viveu tudo isso. Então, eu tenho isso dentro de mim. Claro que a gente vai trabalhando isso, vai aprimorando, aprimorando, vai chegando um momento que isso já não me cabe mais. Eu já integrei, por exemplo, o respeito à vida, então não vou matar ninguém. Então, para entender que a gente não pode classificar os espíritos desencarnados hoje como uma categoria tão fixa. Porque, inclusive, em cada classe dessa, tem variações, que a pessoa flutua entre uma coisa e outra, porque a gente flutua um pouquinho. Né? Entre o anjinho e o diabinho, que lembra? A gente meio que flutua por aí, porque a gente está ainda no processo. Então, eu vou trazer para vocês aqui, de forma muito resumida, se vocês quiserem depois ver o que é cada um, leiam o Livro dos Espíritos, tá? Acho que vale a pena, que tem a ver com a nossa natureza humana. Ainda tem a ver tudo aqui com a nossa natureza humana. Né? Eles são divididos em 3 ordens. Terceira ordem, de espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. E terceira ordem, espíritos puros. Vamos fazer uma reflexão aqui. Levanta a mão quem acha que é espírito imperfeito. Levanta a mão. Aqui vale sinceridade, viu, gente? Não, eu não estou dizendo que é o que você quer. Eu quero estar lá em cima. O que você acha que é agora? Hein? Você acha que é o 3, né? Um bocadinho de mãozinha. Quem acha que já está lá nos bons espíritos, na segunda ordem? Quem acha que está lá? Hã? Estou chegando lá, é ótimo. Ela não quer ficar no 3, mas nem vai para o 2, tá? Oh. E quem acha que é um espírito puro aqui? Pleno. Não, né?
Bom, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou colocar o que é cada um. Vocês têm direito de troca, tá? Se vocês acharem, tá? Vocês têm direito de troca, eu vou deixar. Vamos lá. Terceira ordem, predomínio da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Quem quer mudar? Quem quer mudar ou quer continuar? Está vendo aí? Vamos lá para a segunda ordem. Predomínio do espírito sobre a matéria. Compreendem Deus e o infinito, quando encarnados são bons e benevolentes, para com seus semelhantes. Têm provas a passar até que atinjam a perfeição absoluta. Quem acha que está aí? Tu acha? Que bom, o espírito mais evoluído assim. É muito bom, gente. Gente, a gente está lá, ó. Ora a gente está aqui embaixo, ora a gente bota a cabecinha ali na segunda, não dá conta, volta. Não é bem isso? Né? É ótimo. E a primeira ordem, né? Influência da matéria é nula na vida, né? Já atingiram a perfeição, despojaram-se de todas as impurezas da matéria e não estão mais sujeitos à reencarnação. Imagina a gente que está ali lá embaixo, vai, sobe, cai lá em cima. Teve um espírito aqui que foi exatamente isso. Alguém sabe quem é? Aqui na Terra teve um espírito assim. Jesus, né? Só ele mesmo. Só Jesus na causa, né? Não tem outro. Né? Ó, essas ordens também são divididas nestas classes aí, né? Então, você tem a sexta classe de batedores, perturbadores, sétima, neutros, pseudo-sábios, levianos, impuros, que eu não vou estar aqui, né? Isso é a galerinha, ó. Gente boa, tudo gente boa. Na segunda classe, superiores, terceira, prudentes, quarta, sábios e benevolentes. É o povo que está tentando ali na briga, né? De vez em quando vai. Né? E os puros lá em cima. Tá? Então, por que a brincadeira? Para a gente entender que isso não é absoluto, gente. É a brincadeira para a gente entender que não é absoluto, que a gente é um pouquinho de cada coisa. E os espíritos que estão desencarnados, que seremos nós futuramente, são exatamente como nós, na mesma condição. Ok? Sabe lá mais o que tem, e fora as subdivisões que tem aí, viu? Vamos embora. Mais interessante ler para a gente ir. Isso são qualidades do ser humano, gente. Somos nós aí. Agora, muito breve assim, provar a existência dos espíritos, né, para a gente que tem um pensamento materialista, porque o nosso pensamento ainda é muito materialista. É difícil para a gente... É muito ainda atrelado ao plano mesmo, à matéria, essa experiência aqui. Isso é natural, porque estamos encarnados, né? É muito difícil dizer assim. A gente quer aquela resposta bem, né? Eu quero que o espírito apareça aqui. Aliás, se o espírito materializasse aqui, vocês ficavam na sala? Ficava ou saiu correndo? Olha, vamos ver se a gente faz essa experiência um dia. Bora materializar, vamos ver quem é que fica na sala. Vamos lá. Evidências da existência. Nós, seres humanos, somos interessantes. Por mais que a gente esteja vendo, por mais que tenham dito, é difícil para a gente acreditar naquilo que está fora desse nosso universo, né, material aqui. E desde que o homem encarna, né, lá na era primitiva, nas pinturas rupestres já deixam pistas do contato do homem com o transcendental, com o espiritual, né? Das pinturas rupestres. Existia... Então, isso aí é muito antigo, gente. Isso não é de agora, não. Essa discussão que a gente está tendo hoje aqui é velha, viu? É que a gente demora para aprender. É muito velha. Então, os povos primitivos, eles tinham, inclusive, um ritualzinho que era muito interessante. Opa! Eles colocavam... tem relatos de que acharam lá, né, nas pinturas, que eles colocavam um crânio da pessoa que morreu, né, lá na frente, na entrada da caverna. Um dia eu disse porta da caverna, só que a caverna não tinha porta, né, a entrada da caverna, e botava ali o crânio para que o morto não retornasse. Mas que diabo, da onde ele tirou? Que um morto voltava? Um povo não tinha nenhuma, né?
Alguém, em algum momento, viu alguém que tinha morrido, gente, porque somos médiums desde sempre. Essa modernidade é possível para a gente, essa conexão. Alguém viu. Existiam também rituais, lá mais pelo Neolítico, ali, rituais de enterro, né? Enterravam os mortos em posição fetal, deixando junto ferramentas, alimentos, como se esperando que a pessoa, né, após a morte, utilizasse isso. Da onde veio isso? De onde veio essa crença? Olha a nossa busca sempre pelo o transcendental, né? Algo que nos impulsiona para isso. Estou falando do primitivo, né? Então, é interessante pensar. Avançando um pouco, né? Você vai ter várias, depois se você ter aula de mediunidade, a gente vai falar sobre isso, né? Mas, assim, existiu, na era, né? Xamãs, pitonisas, hierofantes, pajés, então, né? Figuras que se prestavam a esse contato espiritual, né, trazendo orientações, muitas vezes, para aquela tribo, para aquele local. Né? E a gente tem aí um exemplo na era clássica, da antiguidade, né, os oráculos, que eram esses templos erguidos, né, para os diversos deuses, e que tinham lá suas pitonisas, né, que eram sacerdotisas, na realidade, que entravam em transe e faziam contato com o mundo espiritual e traziam conselhos, né, e tudo, as pessoas iam lá consultar. Era comum, né, naquela época, esse contato aí, espiritual. Né? Esse é o oráculo de Delfos, né, que é um dos mais conhecidos aí. A gente pulando um pouquinho, pensando na era medieval, aquela era onde, na verdade, se rompe isso, se proíbe esse contato com o mundo espiritual e disse, olha, é pecado, é errado, é coisa do demônio. Aí saiu queimando gente como bruxo, aproveitava a história, né, porque tinha um contexto político aí, né, bem interessante, né, aproveita e já queima como bruxo, né. Cientistas quiseram, os alquimistas também, que tinham conhecimento, eram, né, também queimados nessa época aí, mortos, né, executados, né. E essa traga a figura de Joana d'Arc, né. Joana d'Arc era uma jovem, né, que escutava vozes, né? E ela teve lá um determinado momento contato com 3, né? Que ela chamava de arcanjo, porque existia essa influência muito do catolicismo, da religião. E diz que esses arcanjos, Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, falaram para ela que ela deveria entrar para o exército para defender, né, a França da Inglaterra, para ajudar Carlos VII, né? E ela entrou, de fato, né, cortou cabelo, se vestiu, né, de soldado, foi para a guerra. E ela ouvia muito. Esses espíritos ajudaram muito nas batalhas. Né? Ela conseguiu muitas vitórias. Depois, ela teve um contexto aí político também, porque era assim, quando estava bom para o rei, estava bom, né, tá tudo certo. Aí ela se tornou uma figura muito influente. Aí tem uma história toda por trás aí, acho que tem inclusive o filme de Joana d'Arc, né? E ela foi queimada pelo pretexto de ter contato com demônios e espíritos. Ela foi queimada na fogueira muito cedo, né? Opa. Eu trago aqui também Swedenborg, né? Emanuel Swedenborg era um médium nessa época aí, ó. Ele é do século, né, 18, né? Metade aí pelo século. Ele nasceu em 1678, morreu em 1772. Ele era sueco, um assessor real, era alguém, né, lá da realeza, tinha muita influência. Né? Olha, ele era um inventor. Eu estou trazendo a biografia dele para entender que não era um religioso. Né? Ele era um inventor, teólogo, filósofo, astrônomo, pesquisador de geologia, anatomia e catedrático em matemática e poliglota. Ele não era pouca coisa, né, gente? Não era pouca coisa mesmo. E ele falava o seguinte, esse é célebre, essa citação: o Senhor abria os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava do outro lado, para conversar em plena consciência com os anjos e espíritos. Então, ele tinha uma vidência. E a vidência dele trouxe muito conteúdo do plano espiritual, que hoje a gente fala muito. Ele já falava em esferas espirituais. Ele já falava que não existiam deuses e demônios, e sim espíritos em processos de evolução. Ele já falava do ectoplasma. Então, ele já falava de uma série de coisas, né,
muito antes da codificação. Então, ele era um médium assim incrível. Inclusive, ele conseguia ter uma vidência. Tem uma história que ele estava numa cidade e ocorreu um incêndio em Estocolmo. E ele viu e relatou para as pessoas no jantar que ele estava. Naquela época não tinha, né, rede social, né, gente? Não tinha instantâneo, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram, para ficar lá postando, como a gente faz hoje, né? E ele descreveu tudo o que tinha acontecido. Dias depois, quando chegou alguém de lá, descreveu exatamente no horário que ele disse o que estava acontecendo. Então, ele era um médium que já vinha trazendo muitas... Aí, a gente só relembrar dos fenômenos de Hainsville, né, que Laísa falou com vocês aqui na primeira aula, que foi aquele evento das pancadas nessa residência dessa família, né, na família Fox, onde se iniciou este processo de aparição, né, de espíritos, né, tentando se comunicar. Né? Então, pessoas se comunicando através de pancadas, né, tipologia, um tipo de, né, de mediunidade de efeito físico. Todo mundo ouvia, não precisa ser médium ostensivo para isso. Né? E isso iniciou lá nos Estados Unidos, e depois de algum tempo isso se espalhou pelos salões, né, nos Estados Unidos, isso foi muito forte. Né, reuniões onde as irmãs Fox mesmo psicografavam, né, ficavam ali. Isso virou uma febre, num primeiro momento, de uma forma muito frívola mesmo, né, quase de brincadeira, né, pessoa querendo se consultar, querendo saber sobre casamento, querendo saber sobre sorte, de jogo, essas coisas assim, tentando respostas através desses médiuns. Então, esse é um dos salões, né, Corinthians House, né, que ele tinha essas reuniões, né, um dos salões, né, que eles aperfeiçoaram depois esse sistema de pancadas, né, denominando aí o número de pancadas, ligando a letras, né, para poder fazer as comunicações, fazer perguntas aos espíritos e eles responderem, ok? Isso atravessa aí, né, o oceano e vai para a Europa e chega lá na França, né, lá em 1852, com esses eventos de mesas girantes, né, que a gente já falou aqui. E agora imagina, a mesa levitava, e ela ia fazendo, né, existia um alfabeto, né, no chão, e a mesa ia lá, né, batendo nas letras para a pessoa ir transcrevendo isso. Isso chamou, na época, a comunidade científica. Né? O próprio Kardec ele foi para provar que era charlatanismo no primeiro momento, que aquilo era através do magnetismo, ele poderia explicar. Então, ele foi primeiro para fazer isso. E também chamou a atenção de um outro cientista, que foi o William Crookes, porque, além das mesas girantes que aconteceram aí, né, que a gente está, também teve outros fenômenos de materializações de espíritos. Então, várias sessões onde os espíritos se materializavam. Então, chamou a atenção de William Crookes, da comunidade científica, que diz assim, poxa, a ciência não pode ficar de fora disso, a gente precisa lá investigar. Da mesma forma que Kardec foi para lá. Então, a gente precisa ir lá ver, né, e chegar a uma conclusão que tem que ter uma inteligência por trás daquilo, fazendo, respondendo. Né? E William Crookes fez várias principalmente com essa médium Florence, que materializava esse espírito de Kate King. Né? Ele começou a participar de sessões onde ela materializava esse espírito e ele fazia os experimentos. Então, ele ia lá, tocava para ver se era possível pegar. Ele tirou temperatura, media a temperatura, batimento cardíaco, porque ele materializava o corpo todo, inclusive, né, essa questão dos órgãos. E ele fez várias experiências sérias na época, bateu fotos sobre isso, tinha toda uma condição especial para que aquilo fosse realizado, né, porque o ectoplasma ele é muito evanescente, ele se dissipa com a luz. Né, então, tinha que ter toda uma luz especial, uma câmera mais escura. Ele chamava pessoas sérias, céticas, muitas vezes, para estarem participando do experimento, para ter vamos dizer assim, um aval de outras pessoas. E ele fez vários experimentos com ela, vários. E ele era uma pessoa da ciência mesmo. Então, ele usou, esses conhecimentos, né,
de física, de química, para poder fazer esses experimentos aí. Então, foi bem legal. Tem muito material dele, a gente encontra na internet, muita coisa, com muitas fotos também. Bem legal. Né? E aí, ao final de tudo isso, ele, como cientista, foi lá, fez os experimentos dele, tudo dentro de um método científico mesmo, na época. E ele chega à seguinte conclusão, quando perguntaram, e aí, existe isso, é real? São espíritos, são outras mentes, né? Aí ele diz, não digo que é possível, digo que é real. Então, ele chega e coloca isso na comunidade científica como sendo algo real. Existem vários estudos, gente, vários estudos, e agora estão se movimentando cada vez mais. Recentemente, agora, estourou aí alguns vídeos sobre os estudos que estão estudando, né, os médiums e percebendo que, geneticamente, os médiums apresentam diferenças em relação aos seus parentes, né, comprovando que existe uma alteração nisso. Então, é interessante a gente ficar... Mas eu vou apresentar algumas pessoas que eu não vou também relacionar os estudos deles agora, porque vocês vão ter aula de reencarnação e ciência, que acho que vai ser você, né, que vai dar essa aula, que vai falar sobre esses estudos. Né, mas eu vou apresentar alguns de vocês. Hernani Guimarães é brasileiro, né, ele fez vários estudos, ele é engenheiro, parapsicólogo, né, e pesquisador de reencarnação. Então, inclusive, ele fazia aquelas transcomunicação. Vocês sabem o que é, né? É a comunicação de espíritos através de aparelhos eletrônicos. Na época teve uma febre disso, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Ele é contemporâneo aí de Ian Stevenson, teve contato com ele, que Ian Stevenson foi esse americano que fundou um departamento de... Ele comandava o departamento de psiquiatria na Universidade de Virgínia e montou lá um laboratório de parapsicologia e estudou muitos casos de lembranças de vidas passadas de crianças, né, relatos de vidas passadas, marcas de nascença, que estavam relacionados, né, a experiências traumáticas, né, mortes traumáticas. Né, e foi bem interessante. Ele tem um trabalho bem robusto. Né, se não me engano, ele teve muito apoio do dono da Xerox, né, que financiou muito. Né. Ellen Van Bach também, ela era uma psicóloga e ela fazia muitos experimentos de regressão de memória, em grupos, inclusive. Né? Então, ela fazia vamos dizer assim, uma hipnose, né? Ali ela ia e conduzia as pessoas, e as pessoas relatavam depois. Ela pegava o relato dessas pessoas, tentando ver, sim, você foi a tal época, você disse o que você comeu, qual era o tipo de roupa, como é que era a cidade, para ela poder pegar se aquele contexto que a pessoa estava trazendo não era uma história dela, ou inventou, para ela ter conteúdo para dizer, não, realmente, tudo que ela falou diz respeito a essa época. Ela fez um trabalho bem legal aí de regressão de memória, né, que vai levando as pessoas para o passado. John Tucker ainda é vivo, está tentando dar continuidade ao trabalho de Ian Stevenson, mas ele está com hoje muitos problemas de recursos, né, para conseguir continuar as pesquisas. Um recurso que, por exemplo, Ian conseguiu, né, com o dono da Xerox, que queria saber onde ele ia reencarnar por causa da fortuna dele. Então, ele estava muito interessado na reencarnação. E mais atual aqui, né, Alexander Moreira, nós temos um livro aqui, Ciência da Vida Após a Morte, é um livro que tem aqui fantástico. Ele mais dois, mais duas pessoas, uma inclusive é filósofo. Eles estiveram aqui na Fundação, né, lançando o livro e dando uma palestra. Foi maravilhoso, porque eu participei aqui e ele não disse nada de novo para a gente. Mas foi muito bom ver a ciência, pessoas da ciência se debruçando sobre aquilo que a gente já fala aqui no Espiritismo, né? Fazendo essas conexões com a reencarnação, com essa outra porção nossa, né, de entender esse espiritual, falando sobre mediunidade. Tem vários vídeos dele na internet, vários. Tem um livro aí, vale a pena, ele faz uma coletânea, né, de estudos científicos sobre isso. Né? Então, são algumas figuras. E tem muitas outras, viu, gente? São apenas... Né, a USP também tem. A gente tem médicos, Dr. Zé Balos, a gente tem Paulo César Frutuoso, para quem quer saber de ectoplasmia, materialização. Ele realiza isso lá
Rio de Janeiro, o Centro Espírita Frei Luís, né? Ele faz ainda, trabalha a nível a medicina espiritual. Ele fala a medicina mediúnica. Ele tem uma coleção de livros incríveis que vale a pena. Tem o Dr. Sérgio Felipe também, né, de Oliveira, né, o Papa da Pineal, que estuda, né, essa questão da ligação. A gente tem muita gente boa, inclusive no Brasil, fazendo isso. Fora o que tem, né, não dá para citar todo mundo aí. E eu gostaria de finalizar o nosso encontro aqui de hoje, né, com essa citação aqui, que está no livro de vocês, né? Os espíritos não são seres à parte da criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução, sujeitos às mesmas leis do mundo espiritual, uns no corpo físico, outros fora dele. Todos estamos submetidos às leis de Deus. Os espíritos, fora do corpo físico, constituem o nosso futuro após a morte, tanto quanto somos a realidade deles quando retornarem. Os espíritos estão longe de serem iguais, diferindo em elevação de acordo com o grau de perfeição alcançados, né? Para que a gente lembre que os espíritos somos nós, e que em algum momento nós estaremos desencarnados, habitando nossa realidade, né, espiritual, lá no plano espiritual, e que eles estarão retornando, né? Então, que são pessoas como nós, que estão também em busca aqui de se conhecerem, de se aperfeiçoarem, de evoluírem, né, e em busca aí do seu propósito. Essas são as referências, né, Entre o Céu e a Terra, essa psicografia de Chico Xavier, por André Luiz, Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, de Leon Denis, Depois da Morte. Fantástico esse livro, porque o Leon Denis já tem um tempo, muito tempo atrás, muito bom ler. Kardec, as obras Gênese, Obras Póstumas, o Livro dos Espíritos e o livro do que é o Espiritismo. Arthur Conan Doyle tem a História do Espiritismo, é um livro mais grossinho, bem detalhado, muito legal, como ele traz a história do Espiritismo mais detalhada, para quem quer conhecer melhor. Vida Depois da Vida, certo? De Mokov. Fronteiras da Evolução e da Morte, de Adenauer. A gente tem Conhecendo o Espiritismo, que é o livro de vocês, para falar um pouquinho do perispírito, o perispírito e suas modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Perispírito, o que os espíritos dizem a respeito, de Gaziel Andrade. Sobre perispírito também é um livro muito bom, de Zimmermann, Zalmino Zimmermann. E Depois da Morte, né, de Leon Denis também, e O Voo do Espírito, de Adenauer Novaes, que traz uma visão aí do mundo espiritual, do que é mediunidade, do que, né, essa nossa realidade do contato com os espíritos, uma linguagem aqui bem para nós aqui encarnados, ok? Então, é isso, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, espero que tenha contribuído aí para abrir um pouquinho aí o olhar sobre o espírito que somos, ok? Muito obrigada.